A gente vai falar agora. Meninas, parem tudo que vocês estiverem fazendo. Meninos também, porque o assunto é para homens e mulheres. A gente está pensando nessa pauta já há algum tempo. Unir aí duas especialidades, porque o assunto é um assunto sério, é um assunto importante e é algo que tem acontecido com frequência. Hoje, a gente vai falar do uso abusivo de proteína. Ou seja, daquela relação que muitas vezes as pessoas acabam tirando carboidrato, fazendo dietas malucas e exagerando no consumo de proteínas. Então, para vocês entenderem o que a gente quer dizer e o perigo de tudo isso, a gente convidou dois queridíssimos. Estou muito feliz em unir vocês dois. Bem-vindos. Estou falando de Andréa Zácaro, que é nutricionista e presidente da Sociedade Brasileira de Nutrição Esportiva. Olá, adoro dizer isso. Bem-vinda, viu? Prazer sempre. E também o urologista, Dr. Daher Shad, mais uma vez. Prazer. Obrigado. Sempre muito bom bater papo com vocês e que bom que a gente vai tratar desse assunto ouvindo um urologista para a gente entender por que então tanta proteína vai sobrecarregar os rins e o que isso pode acarretar, e de uma nutricionista tão competente quando a gente está falando do excesso de proteínas. Eu vou começar te perguntando, André, o seguinte: por que hoje você acredita e o que você acha que tem movimentado tanto esse aumento do consumo de proteínas? As pessoas têm fome, aí elas cortam o carboidrato e falam: proteína não engorda, então eu vou me matar de comer proteína. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. A minha resposta é exatamente esse conteúdo, assim. A ideia de você cortar a quantidade de carboidrato que você consome, que representa mais da metade da sua refeição, né? Deveria ser de carboidrato, você tem que substituir por alguma outra coisa. E aí, a ideia de que a proteína é inofensiva faz com que você consuma grande quantidade de proteína. Existem várias dietas que já foram feitas com somente proteína, pouco carboidrato, com gordura em excesso ou não, mas o consumo excessivo da proteína foi entrando numa moda, né? Produtos isentos de carboidrato e só tendo proteína também foram entrando na moda, e as pessoas sem limite vão consumindo excessos e excessos, tanto de fontes alimentares quanto de suplementos alimentares à base de proteína. Então, as pessoas, primeiro, têm erro em saber o que exatamente é proteína ou carboidrato. Então, tem gente falando que batata doce é proteína, ou que algum suplemento à base de carboidrato é proteína, ou que a base de proteína é carboidrato. As pessoas dão uma confundida e, no geral, na conta final, o excesso de proteína é o que vai fazer mal. E aí, por isso, convidamos o Dr. Daher, porque é o seguinte: o que então, para a gente até abrir a pauta, e a gente tem um vídeo super legal para exibir para vocês, até para mostrar o funcionamento aí dos rins e tal, qual é a função do rim? Por que então está diretamente ligado aí ao consumo de proteína, caso haja um excesso? Se passar do limite, vai ter problema. Exato. Carol, boa tarde, obrigado pelo convite. Essa união de forças aqui é muito interessante, muito importante, porque normalmente as pessoas justamente se confundem em quem procurar, em fases diferentes dos problemas, é claro, mas antes ou depois a gente sempre vê a consequência e chega, em algum momento chega. É claro que às vezes levam anos para o problema se manifestar. O rim, para você ter uma ideia, depois dos 50 anos, de 20 a 30% da população, depois dos 50 anos, não depois dos 80, depois dos 50 anos, 20 a 30% da população tem algum grau de perda do funcionamento do rim. Meu Deus. Claro que a maioria, a grande maioria, assintomática, muitas vezes até relaciona alguma coisa com algum inchaço das pernas, alguns problemas que estão relacionados com problemas renais, mas muitas vezes não procuram auxílio e acabam não diagnosticando o problema. Aí está o maior problema. Se houver excesso de ingestão da proteína nessa fase em que a pessoa não sabe que tem um problema renal, o problema vai se agravar. Mas é claro que depois que fizer o diagnóstico, ela não vai relacionar com aquele uso da proteína, porque a causa principal de perda do funcionamento do rim são dois principais, que são problemas relacionados à diabetes e à pressão alta. Então, esses dois problemas causam um problema no rim, o rim fica debilitado, a pessoa continua usando os suplementos ou dietas ricas em proteína e está apressando a piora do funcionamento do rim. Agora, diretamente falando, se essa pessoa não tem pressão alta, se ela não tem diabetes, ela pode desenvolver o problema só de, ao longo de uma vida, ter consumido muitos suplementos à base de proteína? É importante salientar o seguinte: como a Andréa comentou,
a proteína é essencial na nossa dieta, na nossa vida. É essencial mais ainda para quem faz atividade física. Então, a gente não está aqui querendo falar mal de proteína de jeito nenhum, pelo contrário, é importantíssimo. Aliás, só relembrando um outro assunto, quando a gente não ingere proteína o suficiente, principalmente na fase de desenvolvimento da criança, do adolescente, tem relação direta com desenvolvimento mental, para vocês terem uma ideia. Então, é muito importante proteína, não tem dúvida. Mas, normalmente, depois dos 50 anos, a gente pode ter piora do funcionamento do rim com essas doenças, que são as principais, e sem essas doenças. Então, é muito comum a gente ter piora do funcionamento do rim sem identificar a causa, sem haver causa nenhuma muito bem identificável. Então, se a gente não tem uma causa, como você colocou, tá bom, e aquela pessoa que se sente totalmente saudável, ou é saudável porque faz os seus check-ups, está fazendo a academia e os exercícios físicos e tudo mais, então se sente saudável realmente e pode ingerir a proteína. Mas aí que vem a recomendação principal de ouvir uma nutricionista para saber o quanto que pode. Aí chegamos. E a Andréia já me contou que ela quer fazer aqui no ar uma demonstração para a gente entender um pouquinho o que acontece com o nosso corpo. Vamos lá. Acho que a ideia de entender um pouquinho é bioquímica, mas acho que é uma bioquímica simples, né? Tá. A ideia é entender que a gente usa como fonte de energia carboidrato. E eu coloquei aqui carbono, hidrogênio e oxigênio. Tá. Não precisa falar da bioquímica, porque eu fiz os quadrinhos justamente para exemplificar isso. Então, eu tenho aqui uma molécula de proteína ou de um aminoácido, né? Cada aminoácido é como se fosse uma pérola de um colar de pérola imenso, né? Então, a gente tem colares de pérolas no corpo todo de 500, 400, 600 estruturas de aminoácido. E isso é a síntese proteica. A gente faz todas as nossas proteínas, como se porta, janela, toda a estrutura de uma casa fosse de proteína. Da nossa casa, nosso corpo é feito de proteína. Então, toda a proteína que eu consumo, ela destrói quando a gente ingere. E aí ela constrói o que precisa ser construído e diariamente várias células são construídas. Ok. Então, a função da proteína é construção. Isso daqui é o que vai fazer a construção. O carboidrato, que é a fonte energética que a gente tem, seria só esse quadradinho que eu estou colocando aqui. Então, o que acontece quando você come excesso de proteína? A gente pega essa proteína e usa para construir. Ok. Não precisa usar para construir, eu não tenho estoque. Como eu não tenho estoque de proteína, não consigo guardar um monte de material de construção... Assim como a gente guarda gordura, a gente não guarda proteína. Não guarda proteína. Eu posso até guardar excesso de proteína se essa for convertida em gordura. Mas como proteína eu não guardo. Então, o que eu tenho que fazer? Nessa molécula que eu coloquei aqui, a gente joga fora essa partezinha aqui que eu coloquei, que é o nitrogênio. Então, esse nitrogênio aqui... que essa parte a gente joga fora, e eu pego esse esqueleto e queimo como se fosse carboidrato, né? Essa parte aqui eu não tenho como guardar. E isso daqui eu tenho que levar para o fígado. No fígado eu converto em ureia, e essa ureia vai ter que ser excretada pelo rim. E aí eu levo muita água, porque eu tenho que lavar meu rim. Então, exceder na proteína é jogar uma parte nobre fora, fazer com que eu elimine muito pelo rim e por isso que eu sobrecarrego a função de excreção. Entendi. E a outra parte eu vou queimar. E se eu não for queimar, eu vou guardar em forma de gordura. Então, de qualquer maneira, vamos falar a verdade, é burrice. Se pensar... Consumir em excesso? Em excesso, sim. Porque, além de tudo, você deixa esta molécula, vamos chamar assim, solta para virar estoque de gordura. Porque como proteína para o músculo, ela não vai virar. Ser... Não. Eu tinha a menor ideia disso. Mas agora sim, é por isso que quando a gente faz um exame de sangue tem ureia mais alta? É isso que está acontecendo? Pode ser pelo excesso. Isso. Né? A gente usa dois parâmetros importantes em relação ao funcionamento do rim. E isso tem a ver com o momento. É claro que se a coisa se repete ao longo de anos e anos, a gente chega naquele extremo que eu comentei de perda do funcionamento do rim, perda definitiva. E a gente muitas vezes fica alguns anos com um período assintomático, quer dizer, não sente nenhum problema, mesmo que fizer os exames. Para você ter uma ideia, Carol, esse exame da ureia e o outro da creatinina, que é no sangue, a gente vê o funcionamento do rim, quando ele se altera, a gente já perdeu mais ou menos 50% do funcionamento do rim. Então, antes desses exames se alterarem,
a gente já está perdendo o funcionamento. Só que a gente só descobre a partir da metade, mais ou menos, para baixo. Agora, a gente tem pequenos indícios. Então, por exemplo, a pessoa vai na academia e faz uma atividade um pouco acima do que o habitual. Como ela, em vez de ir passo a passo, ela quer ter um resultado mais rápido e se excede. No dia seguinte, se ela fizer o exame de sangue, vai estar muito alterado. Tá. Aí, claro, ela passa alguns dias se recuperando, o organismo consegue reverter. Tá, e ela faz de novo, repete. Isso. Aquilo se repetindo várias vezes, o organismo vai conseguir melhorar, só que não no patamar anterior, um pouco acima, quer dizer, um pouco pior. Tá. E assim vai. Então, a gente vai tendo uma elevação desses exames de ureia e creatinina, que é a perda do funcionamento do rim ao longo dos anos. Que interessante, porque às vezes a gente olha o resultado e até, então estou comendo muito, não, mas a gente não sabe por que está acontecendo tudo isso. A explicação foi perfeita. Mas você quer colocar o vídeo do Dr. Daher, né? Então vamos fazer o seguinte, posso ir até esse plasma aqui do lado? Para a gente exibir o vídeo. Então, vou convidar o Dr. Daher. Pode vir também, Andréa, venha. A gente separou 2 vídeos, até para o público. Eu vou usar esse aqui, então, tá? Que está mais pertinho. A gente vai passar os vídeos aqui, que é o seguinte, doutor, vou pedir para você ficar aqui do meu lado. Um vai mostrar um funcionamento legal, como tudo acontece quando está tudo bem. E o outro vai mostrar quando tem algum problema, né? Vamos colocar, então, o primeiro. Olha lá. Na tela, então, para a gente acompanhar, para a gente ter aí essas explicações. Bom, é importante entender que o funcionamento do rim é como se fosse um filtro. Então, a gente tem o sangue que chega até o rim. Isso aqui é uma visão microscópica interna dentro do rim, claro, esquematizado. A gente vai ver depois, em tempo real, um funcionamento de um rim microscópico, mas aqui é uma célula de microscopia eletrônica que a gente vê lá dentro do rim. Mas esse filtro, o que é? O sangue que chega nos vasos sanguíneos e chega nesse néfron, que é chamado, que é a estrutura interna do rim, e a gente consegue passar os metabólitos, que são as toxinas que estão dentro do sangue, por a urina, para dentro desses canalículos que levam a urina a ser eliminada. Então, por isso que a eliminação do excesso que a gente não utiliza é muito importante. Olha que interessante esse vídeo, isso aqui é o funcionamento desse filtro, que é o nosso rim. Então, é sangue formando a urina aqui dentro. Então, isso aqui é uma coisa muito importante no nosso dia a dia. A gente só percebe da importância quando a gente perde. E a perda do funcionamento do rim a gente começa a sentir ao longo dos anos. Existe uma coisa interessante que aí ressalta mais ainda a importância do nutricionista no dia a dia, do urologista e do nefrologista, que é, ao longo dessa perda do funcionamento do rim, não existe remédio. Não existe remédio para contornar essa situação. Aqui mostrando o final, a urina, onde termina, claro, a eliminação espontânea, só que isso tudo depois que passou por aquele filtro. Então, por que isso é tão importante? Porque a prevenção é nutricional, fora as questões de evitar as doenças que a gente comentou, mas se a gente não tiver uma orientação nutricional, a gente vai estar sobrecarregando o rim e a gente não sabe qual que é a nossa genética, se a sua genética, se a minha genética definiu que o nosso rim vai terminar o funcionamento como se fosse uma bateria de celular. Ele vai terminar com 60 anos, mas a gente quer viver 80? 80, e aí? Isso é a nossa genética que definiu. Entendi. Se a gente exagera com produtos que vão piorar o funcionamento, aquela programação de 60 anos vai terminar com 50, ou de 70 vai terminar com 60. Mas até aqui, o que eu até queria te perguntar, André, aproveitando que você está aqui junto com a gente, quando você vai preparar até um plano alimentar, e como você é especialista em esporte, em atividade física, a gente até colocou no conteúdo dessa pauta que muitas pessoas que praticam atividade física, que vão à academia, é que muitas vezes podem estar aumentando o consumo. Às vezes até pessoas que estão ali no seu dia a dia normal, que não praticam muito exercício, continuam com um prato igual. Mas as que começaram a academia acharam que seria vantajoso aumentar essa proteína. Você tem aí, até como nutricionista, é um papel também do nutricionista ver como está, pedir um check-up aí junto com o médico, dessa parte até com o urologista para passar um plano alimentar? Na verdade, a gente tem primeiro um questionamento para saber se a pessoa tem alguma predisposição, se ela já teve algum problema que aconteceu na vida dela. Tem um sintoma muito interessante que a gente percebe, as pessoas que exageram na proteína, elas têm cheiro de ureia. Que interessante. Ureia é igual urina.
Então, se você entra na academia e uma pessoa está com um cheiro muito forte, ela pode estar com excesso de suplementos ou excesso de proteína na alimentação. Isso é muito comum de você encontrar. É muito comum. Você passa pela pessoa e você fala, esse exagerou em proteína. Olha, gente, vamos ficar atentos. Então, porque sai pelo suor. A gente tem também a eliminação da ureia pela transpiração. Tá. Então, é óbvio que não é para todo mundo, mas a gente sente isso também. E a partir do momento que a gente faz uma análise do plano que a pessoa já faz, para tentar determinar se aquilo é excedente ou não, às vezes a pessoa, cortando o carboidrato, ela vai utilizar mais proteína como fonte de energia. Então, ela vai queimar mais proteína e talvez a proteína não seja nem tão evidente para você ganhar massa muscular. Porque é óbvio, você fez exercício, você tem um momento de síntese posterior a esse exercício. Então, você foi lá, machucou, e isso você precisa dessa síntese proteica. Para síntese proteica, precisa de proteína. Tá. Então, a necessidade para uma pessoa que não pratica exercício é de 0,8 a 1 grama de proteína por quilograma de peso. Quem faz dietas restritas pode até aumentar um pouquinho esse teor de proteína, porque acaba sendo que a dieta vai ficar com pouco carboidrato, entre 45% e 50%, e aí vai sobrar um pouquinho mais de proteína mesmo na dieta. É normal, porque a pessoa restringe gordura, restringe um pouco de carboidrato. Essa proteína vai suprir ali alguma necessidade. Vai ficar sem excessos, né? Tá. Vai ficar naquele limite e tudo. Acima de 2 gramas de proteína por quilograma de peso, a gente não utiliza. A gente vai fazer um balanço nitrogenado, que a gente chama, que ele é positivo. Então, a gente vai jogar fora. Né? E aí que a gente sobrecarregar, tem... Exatamente, que a gente vê as imagens. Exatamente. Vamos colocar, antes da gente colocar o segundo vídeo, perguntinha, Mar? Gente, que loucura. Ai, adoro bater papo com vocês. Ficaria aqui o dia todo, que maravilha. Mari, querida, que esteve aqui na sexta-feira, um beijo pra você, lindona. Qual o maior dano, então, que o excesso de proteína pode causar aos rins pra quem tem cálculo renal, por exemplo? Então, são vários probleminhas. E aí a gente pode até falar um pouquinho de infecção urinária, se tem a ver ou não. Tem a ver? Não, normalmente... Com o consumo, excesso de proteína, não. Agora, essa pergunta é muito importante porque a gente forma cálculo, para quem tem predisposição, forma cálculo pelo excesso de proteína. A formação do cálculo ou a presença dos cálculos renais podem causar piora do funcionamento do rim. Então aí a gente deu uma volta, não foi a proteína que causou a perda do funcionamento do rim, a proteína causou a formação de cálculo. Aliás, nós urologistas costumamos receber os pacientes no consultório que nunca tiveram cálculo renal, começaram um suplemento e depois de 1, 2 anos formaram os cálculos renais. Posso dizer, ele vai ficar muito bravo comigo, mas meu marido. Bom, é o que a gente acha. A única coisa que mudou foi que tinha entrado com suplemento. Não, eu contei isso outro dia. Olha que engraçado como os conteúdos até muitas vezes se aproximam, porque eu achei que ele estava infartando, porque a dor é tão absurda, né, que foi assim, uma coisa que me assustou muito, mas aí a gente ligou uma coisa a outra, que pudesse ser o suplemento. Então, agora falando tudo isso, realmente procede? Realmente. E tem a água também. Quem tem cálculo, não tem que tomar mais água? Tem. Quem elimina muita proteína, desidrata. Então, na verdade, você tem um problema de diminuir a concentração de água que você precisaria jogando fora aquele excedente. Então, você acaba fazendo 2 coisas negativas, que é exceder na proteína, né? E jogar muita água fora. Então, é óbvio, para quem tem cálculo, tem que ser uma dieta muito mais restrita e equilibrada, né? Balanceada. Isso. E tem uma informação interessante, Carol, que só para as pessoas não confundirem, quando a gente tem proteinúria. Proteinúria é proteína na urina. Quando a gente elimina a proteína na urina. Isso é um reflexo da perda do funcionamento do rim. Então, quando a gente faz um exame, isso muitas pessoas falam, puxa, meu médico falou que eu estava com proteína na urina, então eu estou com problema no rim. Aí, nesse caso, não foi a proteína que causou o problema, é só uma manifestação já desse filtro, que o filtro é como se permitisse que a proteína passasse pelo filtro e fosse eliminada na urina. Então, de qualquer maneira, quem já tem cálculo tem que pensar numa dieta balanceada. Vamos voltar para lá? Aí a gente vai passar o videozinho do... vamos dividir tela, né? Mas sabe por quê? Eu queria perguntar umas coisinhas que estão na mesa. Antes da gente falar mostrar o rim para vocês, quando o rim já está num mau funcionamento, o que eu queria te perguntar, você falou de gramas de consumo, então, para a pessoa. Então, é 1 grama de proteína... Por quilograma de peso. Por dia. Por dia. Então, para quem pesa 70 quilos, 70 gramas de proteína. Não 70 gramas de fonte proteica. Era o que eu queria chegar. Por exemplo, vamos lá, uma brincadeira. Pegar um ovinho bonitinho. Neste ovo, a pessoa acha que ela vai comer esse ovo e que tudo no ovo é proteína.
O ovo é até bem proteico, mas no ovo, quantos gramas de proteína a gente tem? 6. 6 gramas de proteína, é bastante. A clara tem 4, a gema tem 2. Tá. Legal, então 6, já não disse comer um ovinho, você já tem as 6 aí, que você tem que contar de acordo com o seu peso. Isso. Aí vamos pensar no franguinho. A gente mostrou a empadinha e o franguinho. Em 100 gramas de frango? 24. Em média, 24, 26. Bastante. Bastante. Eu pensei que era menos. Não. Bastante. Eu coloquei as porções semelhantes, assim, 4 ovos Ah, tá. equivaleriam aproximadamente a 100 gramas em proteína, a 100 gramas de Igual o frango. filé. Tá, Exato. então 4 ovos por um tamanhinho desse de frango É um de 100 pouquinho gramas. menor, esse pedacinho está um pouquinho maior. Tá bom, Uma maior. lata de atum, Uma lata de atum quanto? também 24. Que bom, 24, olha. 25. 24, E uma medida de suplemento, que seria esse dosador. E tem alguns suplementos que os dosadores são menores, Tá. né? Mas um dosador de 30 gramas de produto, normalmente tem 25 gramas de proteína. Só que aí a gente entra naquela questão, e aí até gostaria que os dois falassem. Quando a gente fala de suplemento, é um assunto tão importante, tão sério, né? Porque a galera pode comprar suplemento a hora que quiser, né? Não tem prescrição, você chega lá, eu ouvi falar que meu amigo, é esse aqui mesmo, eu vou levar um tantão desse tamanho, você fala, agora eu preciso usar, né? Porque além de tudo é muito caro, você compra aquilo, é um investimento, você fala, agora eu preciso usar. Bom, tem suplemento de todos os tipos. Então, quando você diz que numa quantidade dessa Uma de 30 dose. gramas, numa dose, tem, 25 gramas de proteína. Tem aquele que já é pré-digerido, aquele que não tem carboidrato, aquele que não tem gordura, aquele... Como é que um cliente, um consumidor e um praticante até de atividade física coloca um suplemento? Como é que ele escolhe um suplemento pensando nesse lance da proteína não sobrecarregar? Na verdade, ele não pensa nisso. Ele não o fato é que ele que está fazendo exercício e terminou a atividade física, alguém falou que ele precisa consumir uma medida de whey logo depois. Tá. Ou antes do exercício, alguém falou que tome whey antes, porque os trabalhos mostram que a proteína antes também pode auxiliar na síntese proteica. Então, assim, os artigos científicos, a propaganda ou a rede social, de maneira geral, fala do uso de proteína e ganho de massa muscular. Então, às vezes, a pessoa nem atividade física direito faz, mais conversa na academia, mas o suplemento está presente. Dos tipos de suplementos, a gente tem a whey protein, que seria whey, o nome whey seria o extrato do soro do leite. Tá. Então, ao invés de fazer o soro para ração, o soro vai para a indústria, eles secam, tiram a água desse soro e aí fica um whey protein concentrado. No concentrado tem um pouco de carboidrato e um pouquinho de gordura. Aí eu isolo só a proteína, virou whey protein isolado. Aí eu quebro essa proteína, ela vira whey protein hidrolisado. Então é a isolada que foi hidrolisada. Hidrólise é quebra. Tá. Qual que é a diferença dos três? O primeiro tem um teor aí de açúcar, que é a lactose. Para quem tem intolerância à lactose, o whey concentrado não seria indicado. Tá. Ele também é mais difícil de diluir, né? Então, por ele não ser tão quebrado, se você fizer um shake, você vai misturar com água na academia e não vai conseguir, vai ficar com pedacinhos lá dentro, né? O que foi isolado ou hidrolisado, ele já é mais quebradinho. Então, para quem tem mais alergia, esses isolados e hidrolisados, eles absorvem um pouco mais rápido, né? Também é legal. E aí, na verdade, esses três, eles tendo a mesma quantidade de proteína, e se variar, vai variar em 2 gramas a porção, pouco. que é pouco, vai alterar um pouquinho a velocidade de absorção se for pura. Se eu misturar com carboidrato ou numa vitamina, que eu coloquei aveia, banana e não sei o quê, tanto faz concentrada, isolada ou hidrolisada. Porque eu já mudei a velocidade de absorção desse produto. Tá. Exatamente, porque eu misturei na combinação da alimentação, né, do shake, eu fiz uma coisa diferente para consumir. Os rótulos dos produtos dizem para consumir, quanto mais rápida a absorção desse produto, mais rápida vai ser sua síntese proteica. E, na verdade, o segredo é você distribuir ao longo do dia porções, uma dose, 100 gramas, 4 ovos, o atum, o leite e todas as coisas, de 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4 horas, para ter, durante o dia, a gente diz um pool de aminoácidos circulantes, como se eu tivesse material de construção a todo tempo no meu sangue. Tanto faz se vai acontecer de manhã é o whey, no meio vai ser a comida. Se eu tiver mais possibilidade de terminar o meu treino e fazer o jantar, eu faço o jantar. Se um suplemento X pode entrar no meio do meu dia para aumentar a quantidade de proteína que eu vou consumir, desde que seja equilibrada, também pode ser utilizado. Eu vou utilizar antes de dormir,
Não tem problema. O ideal é fazer essa combinação acontecer durante o dia todo. E tem um porém. Não adianta colocar 2, 3, 4 medidas numa mesma refeição. A gente tem um limite de absorção. De quanto? A absorção, a gente fica em torno de 0,3 a 0,4 gramas de proteína por quilograma de peso. Então, o nutricionista é quase que um engenheiro. A gente faz conta para todas as coisas. É verdade. Exatamente. E não, e só assim que dá certo, né? E se você consome muita proteína numa mesma refeição, você não consegue absorver tudo aquilo. Então, tem gente misturando 3 medidores de whey, mais blá, 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 tudo no mesmo shake. Tenho certeza que essa pessoa está com o intestino solto. Porque soltou, não deu... Porque tem um negócio chamado diarreia osmótica. Quanto osmose, não é quando eu tenho um soluto e eu tento diluir esse soluto? Então, eu pego um monte de proteína e coloco no meu intestino. Não consegui. O organismo fala, pelo amor de Deus, vamos lavar esse intestino. E joga água. Então, você tem as fezes amolecidas, podendo ter até a diarreia, e aí você está jogando o produto fora. Você está tomando suplemento caro e está jogando tudo... no lixo, no vaso sanitário. Exatamente. Mas, gente, que loucura. Tem perguntinha, né? Porque agora eu já lembrei, já pensei um monte de coisa. Só para fechar esse raciocínio, eu já vou colocar a perguntinha. Vocês ouviram as contas. Então, se num dia você foi lá para sua academia, usou uma medida que vai ter 25 gramas, mais ou menos, de proteína. Nesse mesmo dia, vamos colocar que você pesa 50 quilos. Você já comeu um frango desse numa refeição, que tem 25 gramas. Ou seja, já tem 50 gramas de proteína. Então, se você, numa outra refeição, comer mais uns 2 ou 3 ovos, você já passou a quantidade de proteína faz tempo. Poderia chegar até 2 gramas. Então, a ideia dessa é variar conta, entre 1 grama e 2 gramas. Entre 1 e 2, para quem pratica bastante exercício. E aí, assim, não é quem pratica exercício. Quem destrói muito durante o exercício. Porque tem gente que está habituado, já está adaptado àquela atividade física e aquilo não machuca tanto. Não destrói tanto. Então, a tua recuperação vai ser um pouco mais rápida e tem uma necessidade menor de proteína do que aquele que acabou de mudar a série de treino. Entendi. Que vai sentir dor. E o músculo se refaz a cada 72 horas, dependendo da lesão. Então, não é a refeição pós-treino, são os dias pós-treino. Perfeito. São 2 dias ou 3 que eu vou ter um cuidado maior. Não é demais bater papo com eles? É uma loucura. Agora, perguntinha do público. Vamos lá. O Mar falou que tá bombando de pergunta. Perguntinha na tela, então. Quem escreveu pra gente? Thalita. Ela sempre manda perguntinhas. Um beijo, lindona. As proteínas de carnes brancas e vermelhas são iguais? Quando a gente fala de proteína, então, desses aminoácidos, são todos iguais? Aminoácido é aminoácido? Não. As proteínas de origem animal contêm todos os aminoácidos essenciais. Vamos por partes. Tá. Então, tudo que é de origem animal, eu tenho esses aminoácidos que a gente não produz numa quantidade suficiente. Certo. Por isso que são essenciais. Tudo que na nutrição você fala ácidos graxos essenciais ou não sei o que é essencial, você precisa buscar na alimentação. Tá legal. Então, as proteínas de origem animal têm todos os aminoácidos essenciais. As proteínas de origem vegetal, feijão, soja, entre outros, falta uma combinação ou uma quantidade suficiente. Então, na verdade, essas proteínas, tanto de carne branca quanto vermelha, são idênticas. A quantidade de aminoácidos, do leite também, do ovo. Pode ter um teor um pouquinho aumentado de um pouquinho menor do outro, mas se a gente entrar nesse mérito... É muito detalhe. É muito detalhe que, na verdade, não cabe aqui. O interessante é verificar realmente a conta que você vai fazer no dia e, se você quer usar proteína animal... Quanto mais magra, se você quiser fazer o equilíbrio na quantidade de gordura consumida, a gente consegue carnes brancas muito gordurosas, por exemplo, sobrecoxa de frango, que é uma delícia e ele é mais gorduroso que o peito. Ou também uma carne magra e uma carne muito mais gordurosa e cheia de entremeios, que são aquelas mais macias. Então, tipo filé mignon? O filé mignon até um pouco menos, mas tá você pensar na picanha, na gordura da picanha, e para quem come a gordura da picanha, é uma carne gorda. Se você tirar a gordura, ela fica uma carne mais magra que o filé mignon. Sensacional. Então, vale do teor de gordura que você vê na carne. Perfeito. Aquelas carnes mais marmorizadas, elas têm um teor de gordura um pouco aumentado. O cupim, por exemplo. Cupim é carne vermelha, mas é uma bomba de gordura. Aí, vamos fazer o seguinte, doutor Daira, então eu vou te pedir para explicar o nosso vídeo. Quando o rim, então, já está com o funcionamento alterado, a gente vai encher a tela para vocês. E depois eu queria encerrar falando aí de gordura. Já quando a gente fala de proteína animal, a gente sabe que toda proteína animal, ela vem com gordurinha. Onde é que a gordurinha age? Vamos lá. Bom, Carol, aí voltando naquele conceito do rim como um filtro. Então, nós precisamos formar a urina para eliminar diversos metabólitos do organismo, por exemplo, a ureia, como
a Andrea comentou. Tá. Aqui são dados para mostrar da importância do rim, quantas vezes que o sangue do corpo inteiro passa nos rins o dia todo, continuamente. O rim saudável dá conta disso. Esse rim doente, que é a insuficiência renal crônica, esse termo, é justamente aquele período que a gente passa muitas vezes não sabendo que tem pressão alta. Olha como é difícil, a gente não tem muitos sintomas quando tem pressão alta, a gente não tem sintomas quando tem um grau inicial da doença renal crônica. Aí é um gráfico mostrando elevação, por exemplo, de ureia e de creatinina, que são os exames de sangue. Então, nós passamos diversos anos, muitas vezes, com esses problemas, um causando o outro. Então, a gente não tem relação com a proteína diretamente, mas a proteína vai agravar, porque muitas vezes nós não sabemos que temos algum problema no rim, decorrente, por exemplo, da pressão alta, que também não causa sintoma, mas muitas vezes primário. Primário quer dizer, o próprio rim pode perder o funcionamento do rim, e realmente isso ocorre principalmente depois dos 50 anos. Lembrando um dado importante, que é a proteína, ela gera energia. Então, é claro que o excesso aqui, ele não vai causar o problema no rim, mas ele vai gerar energia, vai ser estocado como gordura e não tem benefício direto, mas a pessoa obesa, sedentária, e claro que não é a fase que essa pessoa que está pensando, eu estou indo na academia todo dia, não sou esse grupo, mas muitas vezes a gente se torna esse grupo depois. É verdade, quando não vai mais. Fantástico. Gente, eu amei a pauta. Eu vou encerrar, mas só para fechar. A gordura, então, que vem junto com uma proteína animal, no final das contas, nesse assunto que a gente está dizendo sobre carregar rim, etc., ela não vai atuar. Não. Porém, acaba sendo aquele excesso de gordura animal que a gente sabe que não faz bem para um monte de coisa. Então, a gordura é uma pauta interessante para a gente voltar um dia, porque na verdade... Quantos dias você quiser, adoramos você. Nós temos 3 tipos de gorduras, a gente pode dividir. As gorduras que são saturadas e as que são insaturadas. Das saturadas entra a gordura animal. E a gente, com esses tipos diferentes de gordura, a gente faz hormônios, faz revestimento de células, tudo. Então, até a gordura saturada e animal, ela é bem-vinda numa quantidade pequena. Então, é o equilíbrio que a gente fala, que você citou agora há pouco, que eu achei o máximo, é o equilíbrio do que você gosta e do que você pode na quantidade que te é permitido. Uau! Nossa, fechou com o meu pensamento do dia. Então vamos pensar nisso. O equilíbrio é exatamente isso. É o quanto a gente gosta, o quanto a gente pode consumir, né? E o quanto, de fato, o que você pode, o que você gosta, a gente consegue chegar aí nessa conta. Que, claro, esses profissionais fazem isso com tanto talento. Tenho que agradecer, queridíssima Andrea Zácaro. O telefone para vocês é o 4438-8584, 4438-8584. Lembrando que ela é nutricionista e presidente da Associação Brasileira de nutrição esportiva. Gente, é tão demais isso, porque olha quanta coisa, olha quantos universos a gente pode passear, conversar, debater e aprender, né? E eu acho que isso facilita muito. Nas redes sociais é só colocar Andrea Zácaro. Aparece um monte de coisa. Já tá tudo lá, né? E o Zácaro é com 2 Cs, Z e 2 Cs. E quero agradecer o queridíssimo, mais uma vez, Dr. Daher Shad. Sempre um prazer tê-lo aqui. Muito obrigada. Chegaram muitas perguntas. É claro que eles voltam. E olha que bacana que é entender esse mundo pra gente entender essa quantidade de proteínas adequada. Obrigada mais uma vez, viu? Parabéns, vocês são maravilhosos. Até a próxima. Ficarei aqui o dia todo, né?